Contamos com você. Deixe seu like e se inscreva. Fala, povo do Criador! Ainda falando sobre geopolítica, né? No dia de hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ao oferecer um almoço, né, no Itamaraty para o presidente da Romênia, que faz fronteira com a Ucrânia, Luiz Inácio Lula da Silva ele volta atrás e reconhece que não tem como colocar na mesma balança o agredido e o agressor, não é? E nós bem sabemos que ontem a declaração do presidente Luiz Inácio Lula da Silva gerou uma polêmica muito ruim para o país, né? Para o Brasil e para o povo brasileiro, aonde nós devemos ser propagadores da paz, não da violência, não gerar violência, nem tampouco participar, né, de polêmicas como essa, que infelizmente, né, as declarações do presidente Luiz Inácio Lula da Silva causou um mal-estar tremendo, né, com a Europa, com o próprio Estados Unidos e os demais países, né, ao afirmar que os demais países estavam fornecendo armas para que também a Ucrânia ela atacasse a Rússia. Muito pelo contrário, a Ucrânia ela está se defendendo dos ataques russos, não é? Contra a soberania do seu país. Então, nada mais justo do que a própria Ucrânia se defender. É uma briga geopolítica, não é? Muito grande, em que é necessário a gente estudar um pouco mais sobre esse assunto. As declarações de Lula durante a viagem à China e aos Emirados Árabes ainda provocam reações. O presidente brasileiro disse que, assim como a Rússia, a Ucrânia, país invadido, tem responsabilidade pela guerra. Afirmou ainda que Estados Unidos e Europa contribuem para a continuidade do conflito. Hoje, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia, Oleg Nikolenko, disse em uma rede social que colocar a vítima e o agressor na mesma escala e os países que ajudam a Ucrânia a se defender de agressões mortais como acusados de encorajar a guerra não corresponde à situação real. Que a Ucrânia não precisa ser convencida de nada. A guerra de agressão está sendo travada em solo ucraniano e está causando sofrimento e destruição incalculáveis. Ele confirmou o convite ao presidente Lula para visitar a Ucrânia a fim de compreender as reais razões e a essência da agressão russa e suas consequências para a segurança global. Já o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, afirmou que qualquer proposta que leve em consideração os interesses da Rússia merece atenção, que ainda é cedo para fazer uma avaliação pública sobre a proposta de Lula de formar um grupo de países para discutir a paz, mas que agora o chanceler Sergei Lavrov, que ontem foi recebido por Lula, terá a oportunidade de examinar a proposta mais detalhadamente. Diante das reações negativas ontem dos Estados Unidos e Europa e hoje da Ucrânia, o presidente Lula recuou. Durante um almoço aqui no Palácio do Itamaraty, o presidente condenou a violação do território ucraniano. Lula falou ao lado do presidente da Romênia, Klaus Werner. A Romênia faz fronteira com a Ucrânia. Ao mesmo tempo em que meu governo condena a violação da integridade territorial da Ucrânia, defendemos uma solução política negociada para o conflito. Falei da nossa preocupação com os efeitos da guerra, que extrapolam o continente europeu. Precisamos criar urgentemente um grupo de países que tentem sentar-se à mesa, tanto com a Ucrânia como com a Rússia, para encontrar a paz. Depois de ouvir Lula, o presidente da Romênia fez uma crítica dura à Rússia. Afirmou que, por mais que Moscou tente se justificar, a Rússia é um estado agressor que violou pela força a soberania territorial da Ucrânia. No fim do dia, os Estados Unidos voltaram a criticar as declarações de Lula durante a viagem à China. Em resposta à correspondente Raquel Krahenbuhl,
A porta-voz da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que o Brasil está completamente errado em argumentar que os Estados Unidos estão encorajando a guerra e que o tom adotado por Lula não é de neutralidade. Ela afirmou que os Estados Unidos e a Europa vinham alertando Vladimir Putin para evitar a guerra desde 2021 e que está muito evidente que os Estados Unidos querem o fim do conflito.